Graças e paz a todos, uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 11, versículos de 28 a 30. Livro de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Dá um tempinho aí para os irmãos encontrarem esse texto. Então vamos fazer a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite de quinta-feira, noite que nós fazemos aí o estudo da nossa célula, felizmente continuamos aí sem ter poder, ter as nossas células presenciais, então, para que não fique essa data vaga, o pastor está fazendo as nossas células aqui na casa do Renato, por lives, E nessa noite, antes de chamar o pastor para ele trazer a palavra, convido vocês a colocarem as suas dificuldades, as suas angústias. Sei que às vezes ficar preso na casa traz um pouco de angústia, A gente fica com o coração meio apertado de não poder sair, de ficar nessas incertezas que a gente nunca sabe quando esse tempo de dificuldades passarão. Mas Deus, Ele nos dá esse recado, de nós colocarmos o nosso jugo, o nosso fardo sobre Ele. E Ele nos dará o fardo dEle para que nós carreguemos. E o fardo dEle, o jugo dEle, é leve, é suave. Porque Ele cuida daquilo que nós não podemos cuidar. E Ele nos dá aquilo que é o fardo dEle para que nós carreguemos. Porque o fardo dEle é leve. O fardo dEle, nós temos a capacidade de carregar. Vamos fazer uma oração então nessa noite para iniciarmos a nossa célula e logo depois passaremos a palavra para o pastor Edson. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite podermos estar reunidos mesmo que à distância para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque mesmo em meio às dificuldades, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem tomado o nosso fardo, tem tomado o nosso jugo e tem nos dado o seu jugo que é bom, que é suave, e o teu fardo que é leve. Senhor, cuida de nós, ó Deus, e por isso nós te agradecemos. Te pedimos que venha derramando nessa noite sobre as nossas vidas o teu Espírito Santo, ó Pai, para abrir o entendimento do nosso coração, para que a palavra que o pastor trará aqui para nós nessa noite possa realmente fazer a diferença em nossas vidas, possa realmente tocar em nossos corações e encontrar em nosso coração, ó Deus, um terreno fértil, para que aquela sementinha que é plantada pelo Espírito Santo possa florescer e possa produzir os frutos necessários, ó Pai. Que a Tua Palavra venha falando com as nossas vidas. Que a Tua Palavra venha nos confrontando nessa noite. E que a Tua Palavra, Deus, venha transformando os nossos corações. Corações mais amolecidos, ó Deus, para receber a Tua Palavra. Corações mais amolecidos, ó Pai, mais atentos a palavra que o Senhor tem trazido, tem falado conosco nesses dias, ó Pai. E que toda a tribulação de nossas vidas, todo medo, toda insegurança que esses tempos maus têm trazido para as nossas vidas, ó Pai, possam ser tirados de nós, em nome de Jesus, ó Pai. E que tenhamos a certeza, a segurança em nosso coração, que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor ainda está, Senhor Deus, cuidando de nós. A Tua poderosa mão tem estado nos protegendo de todo mal.
nos protegendo de tudo aquilo que é ruim, Senhor. E tem preparado, no seu tempo, ó Deus, um tempo de segurança e um tempo bom na tua presença, ó Pai. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convidar o pastor, então, para estar trazendo para nós essa noite a palavra. Eu quero, nesse momento, saudar a todos e a todas com a graça, a paz e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom nós estarmos de volta ao estudo e temos trabalhado a história do povo de Deus liberto lá do Egito e o momento em que este povo ali no Monte Sinai teve e fez uma aliança com Deus. E a partir dali, então, este povo aliançado com Deus caminhou rumo à terra prometida e muitas coisas aconteceram e nós temos trabalhado isso. Nós iniciamos o momento em que Moisés retira a sua tenda no meio do arraial e vai até longe do arraial, para ali então ter um encontro com Deus. E desafia todos que estavam no arraial, quem for de Deus, me acompanhe. Não foi muita gente que acompanhou, não. Na verdade, o que a Bíblia menciona foi que Josué, sim, ele acompanhou Moisés, mas a Bíblia fala muito de Moisés, do intercessor, daquele que luta com Deus, daquele que troca até mesmo o seu nome, lá, escrito no livro da vida, com o povo, para que o povo todo se salvasse. Este mesmo Moisés que intercede a Deus pelo povo e faz com que Deus também estivesse lembrando das suas promessas, que ele confiava nas suas promessas. E na semana passada, na quinta-feira passada, nós falamos sobre o descanso, onde Moisés conversa com Deus, insiste com Deus que não sairia dali se Deus não fosse com eles. Aí então Deus diz que iria com eles, e não apenas isto, ele diz, e te darei descanso. Então vamos colocar na nossa cabeça essa palavra descanso, que já foi falado a quinta-feira passada, e se você ouviu o início, né, do culto, quando o próprio Jesus, ele diz, vinde a mim, e ele diz, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós queremos entender esse descanso. E ainda entendendo que a Bíblia diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E aí, então, como é que nós descansamos? Nós vamos tentar hoje, mergulhando na palavra de Deus, deixando o Espírito Santo nos conduzir, para assim como no domingo nós falamos sobre abrir os olhos dos nossos corações, e essa é a grande revelação mesmo que nós precisamos pedir, para que possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 33.
Nós vamos iniciar já no capítulo de número 14, onde fala do descanso. Nesse momento que você achou, Êxodo 33, do versículo número 14 em diante, nós queremos agora ter uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, porque nesta noite nós todos e todas estamos reunidos aqui, Senhor Deus, em volta da tua palavra, tendo, Senhor Deus, este livro santo aberto, o livro da revelação do próprio Deus. E nós clamamos agora, Senhor Deus, que o Senhor mesmo esteja nos levando a toda a verdade. E que possamos, ó Deus, crendo, entrarmos no descanso que o Senhor tem prometido. Senhor Deus, ainda nesse momento, onde muitas pessoas estão nas suas casas, e muitas delas ansiosas, muitas delas preocupadas, entediadas. Senhor, que hoje esta palavra possa vir, ó Deus, de encontro com cada um, com cada uma, para que possamos entender o propósito de tudo isso. Clamamos que o teu Espírito Santo possa estar, sim, nos levando a toda a verdade, e compreendendo a tua verdade, nós possamos, ó Senhor, nos dispomos a vivermos esta vida da verdade. E que possamos também, Senhor Deus, desprezar toda mentira, para que possamos caminhar na tua vitória, na tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, já começando no versículo número 14, diz assim: respondeu-lhe, Deus responde à oração, à intercessão de Moisés. Então respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair, subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Algumas questões aqui que nós precisamos entender, que quando Deus disse: olha, eu vou dar descanso para você, sim. A minha presença vai com você, mas eu quero que você entenda que a minha presença vai com você, mas eu vou te dar descanso. Ou seja, há um lugar em que esse descanso é estabelecido, mas há também o momento de nós caminharmos, como Deus disse aqui a Moisés: a minha presença irá contigo, mas não apenas a minha presença, existe algo maior do que essa caminhada que você vai fazer, porque há um propósito, e esse propósito é o descanso. E por quê? Porque o povo havia saído lá do Egito, onde lá não havia descanso. Ali eles eram escravos e não faziam nada a não ser cumprir ordens e serem realmente maltratados em tudo, por tudo. Aí Deus diz: olha, esta caminhada eu vou caminhar com vocês. Ele não disse: olha, essa caminhada vai ser fácil porque vocês estão caminhando comigo, então vai ser fácil. Não, não. Ele não disse que seria fácil, mas o que ele garantia é que ao final desta caminhada haveria um descanso. Isso também é bom para nós entendermos as situações que nós estamos enfrentando. A própria igreja, o mundo todo está nessa
pandemia, e há muita gente perguntando aí, por quê? Será que Deus está vendo? Será que é propósito de Deus? Será? E algumas pessoas até dizendo, puxa vida, mas nós somos igreja de Jesus, por que é que nós estamos sofrendo? Jesus, e Deus nunca prometeu facilidades, mas o que ele disse, na verdade, prometeu foi a sua presença no meio das dificuldades. Isso foi até sentido pelo próprio Moisés, por quê? Porque Deus não esteve no meio do mar, secando o mar para que o povo passasse, não. Quando Moisés vai a Deus e clama a Deus, Deus diz a ele, porque você clama a mim, diga ao povo que marche. Marchar para onde? Ele diz, para o meio do mar. Porque se Deus tivesse mandado o mar se abrir, o mar se abriria, e eles poderiam sim passar no meio do mar, mas Deus não fez isso. Por quê? Porque Deus precisava saber se eles verdadeiramente estavam dispostos a atravessarem o mar nas dificuldades. E diz a palavra de Deus que eles entraram o mar adentro, se molharam o mar adentro, mas quando eles chegam a uma altura do mar, Deus manda Moisés, com a sua vara, tocar as águas do mar para que ela se abrisse. E isto aconteceu. Deus não salvou o povo do mar, mas ele salvou o povo no mar. Então é importante nós entendermos que no momento de pandemia, no momento de dificuldades, no momento onde as pessoas estão até mesmo entrando em depressão, com medo de tantas coisas, o Senhor está no meio conosco. Mas não apenas isso. Ele está conosco para nos fazer sair deste momento, porque Ele tem para nós o descanso. E como nós falamos no estudo passado, que esse descanso não é a morte. Esse descanso não é a morte. E aí você vai perguntar assim, mas como que não é a morte? Porque se nós vamos pensar que após a morte vai ter descanso, gente, nós estamos totalmente errados. Porque a própria Bíblia diz, Jesus dizendo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não diz assim, meu Pai descansa até agora e eu descanso também. Logo, se o Pai trabalha, se Jesus trabalha, não é descanso de atividades físicas. Então, o que é descanso? É justamente isso que nós queremos entender nesse estudo. Então, o que nós entendemos aqui é que Deus começa a mostrar algumas coisas, e quando Moisés ouve isso, que Deus promete andar com eles, e que promete dar um descanso, Moisés continua ainda conversando com Deus. Se fosse eu e você, já diríamos, tá bom, Senhor, então não saindo, já conversamos o suficiente, já que o Senhor vai conosco, já que o Senhor promete descanso, estou indo, estou fora daqui. Mas Moisés não se deu por satisfeito, por quê? Porque já que ele estava conversando com Deus, ele queria conversar mais com Deus. E aí então nós precisamos entender isso também, porque no momento em que nós estamos nas nossas casas, impedidos até de sair à rua, por que não aproveitar este momento para conversarmos com Deus? Não é apenas algumas pessoas acham que oração é pedir, mas está escrito na Bíblia, pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, sim, mas nós não somos pedintes. A igreja não é pedinte. A igreja é aquela, segundo disse Deus com Moisés, a minha presença vai com você. Logo, se você tem a presença do provedor, se você tem a presença do arquiteto, assim como diz lá em Romanos, que
Abraão creu, e porque ele creu, ele saiu para uma terra que ele não conhecia. Mas sabe por que ele creu, diz a palavra de Deus? Porque ele estava com o construtor e o arquiteto daquela nação prometida. Você está entendendo? Se você está com o Senhor, como ele diz, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, você precisa caminhar com ele, como Moisés fez. Quando Moisés começou, Senhor, o que é que eu faço agora? Olha o pessoal aqui, e o mar, como é que a gente faz? Os soldados de Faraó estão chegando aqui para levar-nos de volta, e o mar está aqui, nós vamos nos afogar no mar, ou nós vamos voltar para o Egito? E Deus fala para Moisés, por que clamas a mim? Toma uma atitude, diga ao povo que marche. Então essa atitude, sabe o que é? Uma atitude de fé. Marchar para onde? Marchar, porque a hora que vocês entrarem no mar, eu vou dar a segunda ordem. Eu vou dar a estratégia, mas primeiro vocês têm que crer e entrar no mar, não para se afogarem no mar, mas crerem que Deus está no meio do mar. Você está entendendo, então? Toma posse disso. Você que está com algumas dificuldades, sim, eu sei que acontece, e não é só com você, não. Eu e a Zé estamos lá num apartamento, parece 2 passarinhos dentro de uma gaiola. E às vezes nós temos que conversar lá, porque vem mesmo um tédio, tipo, o que é que nós estamos fazendo aqui com tanta coisa para fazer, não pode sair, monitorado pelos filhos, porque agora eles só chamam para ver onde é que nós estamos, né? Não tem como, né? Então, ver se nós estamos em casa ou se não estamos em casa. Mas, amados, nós estamos em um meio onde o Senhor, como disse a Moisés, a minha presença vai com vocês e eu vou dar descanso. Mas há uma outra coisa que eu quero que você entenda, que está no versículo número 16. Diz assim a palavra de Deus. Moisés ainda continuando a conversar com Deus, dizendo, pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, então, conversando mais com Deus. Senhor, eu quero saber como é que o Senhor diz que o Senhor gosta de mim, mas como é que eu sei que o Senhor gosta de mim? Como é que eu sei que o Senhor tem realmente me dado esta graça? E aí ele diz a Deus, eu e o teu povo, aí ele responde ao próprio Deus, não é porventura em andares conosco, falando com Deus, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra. Então Moisés continua conversando com Deus, e não apenas perguntando, Senhor, será que o Senhor vai? Não, ele sabia que o Senhor ia com ele. Só que aí ele justificava o seu pedido. Ou seja, eu não estou pedindo isso, Senhor, por algo que eu quero me aparecer ou porque eu quero, de repente, provar alguma coisa. Não, mas ele diz, Senhor, eu estou insistindo com a tua presença conosco porque com a tua presença é o motivo que todos os povos da terra nos temem. Nos temem. E nós somos separados de todos os povos da terra. O que é separado aqui, ele não está dizendo só no sentido de separação, não. Mas o que ele está falando assim, olha, nós somos qualificados. Entre todos os povos da terra, pela tua presença conosco, nós somos separados e qualificados. Por quê? Porque o Senhor está conosco. A grande diferença é o Senhor estar conosco. E algumas pessoas que ainda não entenderam isso, por isso se tornam pedintes, porque eles estão pedindo a bênção de Deus. Quando, na verdade, o que nós precisamos não é a bênção de Deus, o que nós precisamos, na verdade, é do próprio Deus. No Salmo de número 37, ele diz isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que ele está dizendo é isso. Assim como você agrada ao Pai, e aí o Pai
dá uma olhadinha assim e fala, o que você está querendo? Aí você faz o pedido, o pai vai dar. Por quê? Porque você está com o pai. É assim. Então ele diz aqui para o próprio Deus, né, que a diferença, por isso nós somos separados de todos os povos. Por quê? Porque o Senhor está andando conosco. E essa palavra conosco aqui é muito forte. O que ele estava dizendo aqui é que eles estavam andando com Deus, não é só andar carregando um Deus, não. Mas era caminhando com aquele que está indo à frente. Uma coisa é nós irmos com aquele que está indo à frente, com aquele que você carrega. Você não precisa carregar Deus, porque o Deus que alguém carrega não é suficiente e capaz de caminhar. Mas o que eles estavam pleiteando de Deus, Senhor, nós queremos andar contigo. Nós queremos a tua presença. E aí, amados, Deus entende isso e diz a Moisés, eu estou entendendo o que você quer dizer, então eu vou responder a você. Então disse o Senhor a Moisés no 17, farei também isso que dissestes, porque achaste graças aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, olha bem, Moisés continua a conversa com Deus. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. E aí então esse ponto é um ponto muito importante. Muitas pessoas que aceitam sim, ó Senhor, já que o Senhor vai com a gente, o Senhor vai conosco, que bom, então... eu quero realmente a tua presença, eu quero que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor vai conosco no meio das dificuldades, o Senhor nos salva no meio das dificuldades, tudo isso é bom, é tremendo, mas uma coisa que nós precisamos entender também é que nós precisamos, na própria Bíblia diz isso, sempre queremos mais de Deus. Porque quando você não quiser mais de Deus, outras coisas vão ocupar este lugar que você está deixando aberto. Então, ou seja, se você já tem o conhecimento de Deus, se você já é batizado, se você realmente caminha com o Senhor, entenda que Deus tem mais para você. Você tem que tomar posse, não é que Deus ainda vai fazer. Não, você tem que tomar posse. E saiba que Deus tem mais para você. Então, Moisés entendeu isso. E uma coisa que eu percebo, já falei muitas vezes isso, que o limite para o ótimo está bom. Quando você fala assim, ó, tá bom, é porque você está limitando o ótimo. Tipo, eu estou bem assim. E você não tem mais nenhum sonho, nenhuma expectativa. É complicado. É complicado. Porque você não está apenas limitando o processo, mas você está se limitando no processo. Então Moisés, quando Deus falou, eu vou contigo, eu vou te dar descanso, olha, vou cumprir tudo isso, estamos juntos, fizemos aí um concerto, mas ele queria mais de Deus. E como ele queria mais de Deus, ele diz a Deus, e aí ele é uma palavra bem forte no 18, então ele disse, rogo-te. Aqui não é só um pedido, mas é um rogo. Rogo-te que me mostres a tua glória.
já que eu tenho a graça, já que eu tenho a tua presença, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero a tua glória. E a palavra glória, né, no contexto bíblico, é Shekinah. É a glória de Deus manifesta. Quando Salomão edificou aquele templo para a glória de Deus, diz que no momento da consagração, quando a glória de Deus, quando o Shekinah de Deus apareceu e encheu o templo, os sacerdotes não conseguiam nem mesmo ficar em pé, tal era a glória de Deus manifesta. Então, a glória de Deus, ele queria agora, Senhor, eu estou caminhando contigo, mas eu quero ver a tua glória. Agora você pergunta assim, Moisés, ele já tinha visto a presença de Deus na sarça ardente. A sarça estava pegando fogo. E Moisés se aproxima e Deus estava falando com ele no meio do fogo. E aí então Deus fala para ele, tira a sandália dos teus pés e se aproxima, porque o lugar é santo. Ele já tinha tido uma experiência com Deus no meio do fogo. Depois ele teve experiência com Deus no meio do mar. Teve experiência com Deus lá, com Faraó. Teve experiência com Deus quando tirou a sua casa, o seu tabernáculo, e foi, e Deus descia ali e falava com ele naquela nuvem, como qualquer um fala com seu amigo. Ah, meu amado, talvez para mim seria muito bom se conseguisse isso, mas ele já tinha conseguido tudo isso, mas ele queria mais de Deus. Há um livro que eu li que se chama Os Caçadores de Deus, que realmente eles iam e buscavam porque eles queriam a glória de Deus. Então, nós precisamos também querer a glória de Deus. Eu louvo a Deus porque esta igreja, onde Deus me coloca como pastor, é uma igreja que está querendo a glória de Deus. E quando nós queremos a glória de Deus, Deus jamais vai nos confundir. O próprio Jesus disse isso. Mas quando Moisés fala para Deus, olha, eu quero ver a tua glória. Então disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Veja bem, a tua glória, falando com Deus, a glória de Deus. Lá, quando Jesus ficou 40 dias no deserto, o que o diabo falou, o que Satanás falou para Jesus? Eu dou a você toda a glória deste mundo, se prostrado me adorares. Amados, Jesus não quis a glória do mundo, muito pelo contrário. Ele preferiu a glória da cruz, onde a glória de Deus foi manifesta na vida dele no terceiro dia, quando ressuscitou. Mas aí quando Moisés fala com Deus, mostra-me a tua glória, Deus responde no versículo 19, dizendo, olha bem, farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor. Primeiro, farei passar toda a bondade. Proclamarei o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E compadecerei de quem eu me compadecer. Então, quando ele disse da glória de Deus, Deus disse, olha, eu vou passar a glória, mas eu quero que você entenda que a glória de Deus, ela não é um êxtase. Não é um êxtase apenas. E há muita gente que está buscando um êxtase no culto. Nada contra
a pessoa chorar, nada contra a pessoa se emocionar, isso faz parte. Mas não é isso. Isso faz parte. Mas o importante é que quando a glória de Deus vem, é isso que Deus diz, ó, minha glória vai vir sim, eu vou fazer isso que você pediu. Só que quando eu passar, vai passar junto de você toda a bondade. Vai ter realmente, você vai ter o conhecimento do nome do Senhor. Você vai conhecer a misericórdia do Senhor. E você vai conhecer a compaixão do Senhor. A glória de Deus é algo que não é apenas sentimento, mas é ação. Ação de misericórdia, ação de bondade. Então, quando o Senhor fala que Ele vai fazer passar, e uma coisa que é importante nós entendermos, veja bem, Ele diz, eu vou fazer passar. O que Deus está dizendo assim, olha, vai ser de passagem. Vai ser de passagem. Só que aí o que acontece? Deus também, ele coloca algumas condições para que a glória dele pudesse passar na vida de Moisés. Primeira coisa, versículo 20, e acrescentou, Deus falando com Moisés, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Gente, só esses 3 versículos que nós lemos aqui, um mês de estudo. É um mês de estudo. Mas nós vamos tentar resumir alguma coisa aqui. Primeiro, a condição que Deus coloca é a seguinte: você não poderá ver a minha face. Porque nenhum homem viu e não morreu. Aí você vai dizer assim, mas Deus não falou com Moisés à porta da tenda de Moisés? Como qualquer um fala com o seu amigo? Sim. Só que ele falou na nuvem. Ele não mostrou a face. Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai também. Nós vamos ver depois isso. Mas não viu a glória de Deus, não viu a face de Deus. Então a condição que ele coloca aqui é que para ver a Deus, a glória de Deus, está no versículo número 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar, procura aí no 21, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a pedra. Tu estarás sobre a pedra. O que Deus fez? Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, vamos fazer uma coisa então. Você quer ver a minha glória? Então agora tire toda a tua força. Tire toda a sua força.
Eu vou colocar você num lugar junto a mim. Eu vou colocar você num lugar junto a mim. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão cobrirei até que eu tenha passado. Meu amado, esse lugar junto a Deus é o lugar que nós almejamos. E somente junto a Deus é que nós podemos ver a glória de Deus. Nós não podemos ver a glória de Deus longe de Deus. Mas ele também diz, olha, você fica junto a mim sobre esta penha, e essa penha que ele diz é o próprio Jesus que estava lá. E aí ele diz, olha só que você vai ficar sobre a penha, mas vai haver um momento em que eu vou te colocar na fenda da penha, ou seja, vai haver um corte na pedra, fenda é corte, e você vai ser colocado no meio deste corte da pedra. E aí então você vai me ver. E quando eu passar, você vai estar na fenda da pedra, eu vou cobrir o seu rosto, para que você me veja pelas costas. Porém, a minha face não verás. Mas é importante nós entendermos isso, como ele disse, nenhum homem viu a face de Deus e viveu, ele morreu, quem viu a face de Deus. Há um hino no nosso cenário evangélico, eu gosto muito deles, é o hino 446. Este hino diz assim, se no cego o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? E aí ele diz, nem Adão no paraíso, antes mesmo de pecar, teve o grato privilégio do seu rosto contemplar. A outra estrofe, ele diz também, para termos nós com ele franca e doce comunhão, Jesus Cristo fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que, na glória eterna, o vejamos já sem véu, Cristo padeceu a morte, dando entrada para o céu. Meu amado, quando nós lemos aqui sobre esta pedra é o próprio Jesus. Então Moisés, ele viu a passagem de Deus, primeiro sobre a pedra e depois na fenda da pedra. E aí então, ele pôde ver por conta e por causa da fenda da pedra. E essa pedra é o próprio Jesus. Passou. Mas esta pedra, ela veio ser, através do próprio Evangelho, a pedra que os trabalhadores rejeitaram. Essa se tornou a pedra angular. Esta pedra que Jesus, na verdade, ele edifica e edificou a sua igreja. A igreja está sobre a rocha. Vemos também na palavra de Deus que o próprio salmista, lá no Salmo de número 40, quando ele diz, que ele clamou ao Senhor, ele tirou de um poço, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre
uma rocha e firmou os meus passos. Essa rocha é o próprio Jesus. Quando Josué, naquela batalha, Moisés, Josué, Arão, quando Moisés levantava as mãos, o povo ganhava. Mas quando as suas mãos cansavam, o povo perdia. Foi colocada uma pedra e Moisés se assentou nesta pedra. E Josué e Arão seguravam as mãos de Moisés de tal maneira que eles ganharam a batalha. Por quê? Porque Moisés, primeiro, ele estava descansando sobre a pedra. E aqueles que estavam concordando com ele, levantando as suas mãos, para que as suas mãos estivessem abençoando através da concordância daqueles dois amigos e companheiros de Moisés. Amados, aqui quando nós entendemos isso, que Deus fez com que passasse a glória dele. Só que quando Jesus Cristo veio, ele não veio para que a glória passasse. Ele veio para se revelar e para revelar a glória de Deus. E qual é o rosto de Deus? O rosto de Deus é o rosto de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a primícia. É o primeiro dos irmãos. E quando você aceita Jesus, você se torna irmão de Jesus. E por conseguinte, por ser irmão de Jesus, adotado pelo próprio Jesus, você se torna filho de Deus. E para você entender qual é o rosto de Deus, que é o rosto de Cristo, quando Deus resolveu fazer o homem, fazer a mulher, quando foi fazer o homem, diz a palavra de Deus lá no primeiro livro da Bíblia, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que ele perdeu essa imagem quando o pecado entrou no ser humano, na carne humana, e aí então essa imagem ficou desfigurada. E para você entender isso, vou contar uma história. Leonardo da Vinci foi e teve e tem a sua maior obra pintada, foi pintada numa parede e hoje transportada para quadros, que ele colocou a última ceia de Jesus Cristo. Diz a história que ele, pintando aquele quadro, ele demorou cerca de quase 3 anos para pintar, mas quando chegou na hora de ele colocar naquela parede o rosto de Cristo, ele queria que realmente os seus pincéis revelasse uma veracidade muito grande. Então ele começou a caminhar e procurar algum rosto que realmente revelasse o rosto de Cristo. E ele, de tanto procurar, ele foi em uma grande catedral e ali então ele observou que havia um coral cantando maravilhosamente bem. E ele procurando qual era o rosto que ele poderia colocar na sua tela, ele olhou e viu um jovem com um rosto de luz que estava cantando e estava louvando, e ele percebeu que aquele moço estava realmente cantando com a alma, cantando com o seu coração, e ele vai e convida aquele moço após aquela apresentação e diz, olha, eu preciso de você. Ele diz, mas por quê? Eu quero que você vá no meu ateliê porque eu quero esculpir, quero produzir, quero pintar nesse quadro esse rosto seu, esse rosto angelical. E esse rapaz foi.
E ele pintou o rosto de Cristo. Mas aí ele, continuando com o seu quadro, em dado momento também ele se colocou numa situação difícil quando foi para pintar o rosto de Judas. E aí ele diz: onde é que eu vou arrumar um rosto parecido com o de Judas, para que eu possa realmente colocar nos meus pincéis a veracidade de um rosto oprimido? E naquela mesma cidade ele começou a andar pelos becos, começou a andar de um lado para o outro, e de repente ele encontrou uma pessoa toda suja, desfigurada, feia, caída na sarjeta, sem nenhuma esperança. E aí ele, com todo cuidado, ele conversa com aquela pessoa e fala para essa pessoa: olha, eu preciso de você. Eu quero levar você no meu ateliê e eu quero esculpir o seu rosto em um quadro. E aí aquele moço disse: mas o senhor quer esculpir o meu rosto nesse quadro? Por quê? Ele fala: porque eu estou precisando de um rosto descaído, de um rosto angustiado, de um rosto preocupado, de um rosto sem esperança. E eu preciso colocar ali o seu rosto. Aquele jovem fala para Leonardo da Vinci: eu já faço parte daquele quadro que o senhor pintou. Um dia o senhor me levou lá para esculpir o rosto de Cristo. O rosto de Jesus Cristo. Você está entendendo? Meu amado, quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e a semelhança. Mas depois que nós conhecemos o pecado, ele faz aquilo que fez com aquele jovem lindo, glorioso, maravilhoso, angelical. Mas ele deixou que o pecado o dominasse. E se tornou aquele. Diz a história que Leonardo da Vinci não pôde esculpir aquele rosto naquele quadro. Então ele decidiu colocar o seu próprio rosto naquele quadro. Como que dizendo: eu sou pecador. Eu sou o pior dos pecadores. Então vou colocar o meu rosto ali. Mas quando Moisés fala com Deus: mostra-me a tua glória, ele estava ansiando, ele estava ansioso para que a glória de Deus fulgurasse nele e que ele pudesse então refletir a glória desse Deus Todo-Poderoso. E lendo um pouco mais à frente, você vai perceber que quando pela segunda vez ele subiu o monte, Deus mandou que ele agora esculpisse as pedras, porque ele havia quebrado as pedras que Deus havia esculpido. E levasse até Deus para que Deus assim colocasse e escrevesse naquelas pedras os mandamentos. E ele foi. E Deus não deu apenas os mandamentos, além dos mandamentos, Deus também colocou e deu para ele toda a planta do tabernáculo onde a arca de Deus estaria, e eles fizeram segundo o que Deus colocou. Mas uma coisa que é importante é que quando ele desce agora do monte, depois de estar com Deus, ele veio e começou a falar com as pessoas não conseguiam vê-lo, porque o seu rosto fulgurava. Houve necessidade de colocar no rosto de Moisés um véu, para que ele pudesse falar com o povo, e o povo não fosse ofuscado pelo brilho do rosto de Moisés. Então, quando nós assim entendemos
é que ali para Moisés ele não podia mostrar o rosto dele, mas podia e fez colocando na fenda de uma pedra, que é o próprio Cristo. Quando nós nos colocamos junto de Deus, como ele disse a Moisés, eu vou te colocar junto a mim neste lugar. E eu, quando for passar, eu vou colocar você na fenda de uma pedra, para que quando eu passar, você possa me ver pelas costas. Meu amado, o que ele estava dizendo é, por enquanto vocês não vão poder me ver o rosto, mas vai haver um dia que o próprio Jesus vai estar escancarando o seu rosto para a humanidade, para que as pessoas possam ver a glória de Deus no rosto de Cristo. Eu não sei se a gente tem mais um tempinho para entrar no descanso. Vamos lá. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia, primeiramente em 1 Reis 5:4. 1 Reis 5:4, vamos falar de descanso. 1 Reis 5:4. Fala de Davi, do rei Davi, e fala da conquista. E nós sabemos que o rei Davi, o trono de Davi, é o trono do próprio Cristo, que veio como rei. Olhar para Davi e as suas conquistas e as suas vitórias é olhar para Jesus nas suas conquistas e nas suas vitórias. Então, 1 Reis 5:4 diz: porém, a mim, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Então, aqui ele está dizendo, porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Aqui foi o momento em que Davi estava dando autoridade a Salomão, seu filho, para edificar o templo. Mas você sabe por que Salomão pôde edificar o templo? Porque Deus, em Davi, o rei Davi, ele conquistou todos os inimigos do qual ele saiu a peleja. De tal forma que não haviam inimigos e nem adversários para Davi. E Davi era respeitado. E porque havia calma, porque havia descanso, ele deu autoridade ao seu filho Salomão para construir o templo. Por quê? Porque ele já havia vencido todos os inimigos. E o descanso para Davi, eu quero que você entenda isso, este descanso de Davi não era ainda o descanso prometido, mas era o descanso na terra que ele, como rei, conquistou. Ele conquistou e não havia inimigo nem adversário, de nenhum dos lados. Por quê? Porque ele havia vencido e com a sua vitória teve descanso Israel, teve descanso o povo de Deus, e esse descanso foi tão grande que eles puderam construir o templo,
onde foi colocado a arca do concerto, onde foi estabelecido ali o culto, e onde ali foi feito nas medidas que foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, se estabeleceu ali a medida do templo. No templo, o tabernáculo. Mas eu quero caminhar um pouquinho com você com relação a isso. E eu quero que você abra ainda em Hebreus, capítulo de número 3 e capítulo número 4. Não vamos conseguir fazer muita coisa, mas queria adiantar para a próxima semana. Hebreus. Hebreus 4. Primeiro, né? Vamos lá. É muita coisa. Mas eu quero ler 3. Versículo número 7 até o 11. Vou repetir. Hebreus 3, 7 a 11. Nós deveríamos ler todo ele e todo o 4 também. Mas 3, 7 a 11 diz, agora, o escritor de Hebreus, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha bem, aqui o escritor de Hebreus, e é importante nós entendermos isso. Por que o escritor de Hebreus? Porque estava escrevendo ao povo hebreu. Ele estava escrevendo ao povo hebreu que havia se convertido a Cristo. Agora sim, eles estavam caminhando com Cristo, eles aceitaram a Cristo, e eles estavam indo muito bem. Só que o apóstolo Paulo precisa... força da expressão apóstolo Paulo, para mim, eu acredito que seja o apóstolo Paulo, mas não há evidências, não há nenhuma prova que é o apóstolo Paulo. O gênero literário e a forma de falar parece muito com a do apóstolo Paulo, mas até agora não foi colocado algo dizendo que é ele ou que seja outra pessoa, mas a força da expressão o apóstolo Paulo, mas aqui é escrito aos hebreus que começaram bem com Jesus, mas em determinado momento eles começaram a colocar em xeque a própria fé. E começaram agora a instigar os judeus para que se rebelassem e não aceitassem mais Jesus Cristo como a revelação de Deus. Aí então há necessidade de exortar, porque aí ele coloca e traz à luz uma experiência lá no deserto, quando os pais judaicos, né, eles lá no deserto, eles tentaram a Deus, e quando é que eles tentaram a Deus? Quando eles não creram em Deus. Quando você não crê em Deus, quando você não crê em Jesus, você está tentando Deus. Você está dizendo que o que está acontecendo não é obra de Deus, mas é obra humana. E quando você também não entende que
uma pessoa que está falando em nome de Deus, com todas as evidências, tanto na escrita quanto na vida, e você rejeita, você está rejeitando o próprio Deus. E aí vem aquilo que ele diz, que eles sempre erram no coração, e também não conheceram os meus caminhos. Lembra que Deus falou para Moisés? Ele diz, eu vou fazer você conhecer os meus caminhos, eu vou andar com você, então me dá a tua glória. Só que aqui Deus diz a esse povo lá do deserto, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aí no 12 ele fala, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E aí eu vou entrar no capítulo de número 4, para você entender um pouco mais sobre o descanso. Nós não vamos esgotar isso. Próxima semana nós vamos voltar nesse mesmo tema. 4:1 diz assim, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, ou seja, aqueles lá do deserto. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então aqui ele faz uma alusão muito clara. Ele diz, olha, os seus pais, eles não creram, e porque não creram, morreram no deserto, porque eu disse para eles, vocês não entrarão no meu descanso. Mas agora falando a este povo, judeu também, mas dizendo, olha, vocês agora têm uma decisão. Vocês que creram, vocês entraram no descanso. Então nós entramos no descanso da fé. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso. Agora, veja bem a parte B do 3. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Gênesis capítulo 2:2. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, Salmo 95:11. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciados as boas novas. Eu tenho que repetir de novo, tá? Então ele diz, Deus diz assim, olha, porque o descanso que Deus promete não é novidade. Esse descanso já está prometido desde a fundação do mundo. E aí ele cita lá no Gênesis 2:2,
que descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E daí, em 95, ele diz novamente que não entrarão no meu descanso. E aí, no 6, ele diz, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciados as boas novas, de novo determina certo dia, olha bem, certo dia, falando por Davi, muito tempo depois deles terem entrado na terra prometida, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí ele responde, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, porquanto resta o repouso para o povo de Deus. O que ele quer dizer aqui? Primeiro, ele está dizendo sobre descanso, e aqui ele está dizendo que esse descanso, quando nós cremos, nós entramos. Só que aqueles que não creram não entraram. Mas daí ele vem e diz o seguinte, que agora está sendo proclamado as boas novas. Que boas novas são essas? São as boas novas do descanso. Mas esse descanso não é ainda a morte. Ele não está falando da morte aqui. Quando o povo foi levado a entrar na terra prometida, eles entraram na terra prometida, sim. Mas eles não conquistaram a terra. Somente Davi foi quem conquistou. Só que o povo, depois de Davi, depois de Salomão, este povo caiu na desgraça de novo, do pecado. E este povo não teve descanso. Primeiro que depois de Salomão, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. E aí essa divisão era rei que reinava no norte, rei que reinava no sul, era rei brigando com o norte brigando com o sul. E isso foi. E os profetas vinham e intervinham, mas o quê? Eles não criam. Então eles não tiveram descanso. O único descanso foi com Davi. Só que esse descanso de Davi, e Davi diz aqui, como o texto está dizendo aqui, versículo 7, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi. Muito tempo depois de conquistarem a terra prometida, segundo antes fora declarado. Então veja bem, Davi, quando ele fala que resta um descanso, ele falou depois de conquistar a terra prometida. Ele falou depois que ele foi rei. Por quê? Porque ele sabia que o descanso só é alcançado pela fé quando nós descansamos pela fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem nome, é Jesus Cristo. E esta é a questão das pessoas que estão hoje desesperadas, porque elas ainda não entraram no descanso de Deus. Ainda a cabeça vive questionando, ainda vive conjecturando, ainda vive com medo de tantas coisas. Porque aqui está dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, entenda que Deus, o Deus Todo-Poderoso, mesmo em momento de crise, Ele é o nosso descanso. O descanso da fé. E vai, mais um pouquinho, vamos lá? E aí, então, no versículo número 9, ele diz, portanto,
resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, olha bem aqui, vou repetir o 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. E aí ele fala, versículo 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui ele diz que quando nós temos que realmente querer entrar no descanso de Deus. Porque à medida que nós descansamos em Deus, Deus também descansa. Assim como lá no princípio ele descansou das suas obras. Enquanto Deus não terminou no sexto dia e concluiu todas as suas obras, e viu Deus que era bom, aí então ele descansou no sétimo. Meu amado, Deus também, ele tem trabalhado e ele tem buscado, e em Cristo ele pagou um preço e ele veio, sabe para quê? Para restaurar a criação, para restaurar o homem à sua imagem e semelhança. E este homem, a imagem e semelhança de Deus, é a santidade que a Igreja Metodista prega. A santidade em amor. Quando Deus mostra a sua glória, ele faz passar toda a bondade, toda a misericórdia. Ou seja, quando nós entramos no descanso de Deus, Deus pode descansar um pouco de nós. Porque a obra que ele tinha de fazer, nós cremos, aceitamos e tomamos posse. Agora Deus pode descansar de você. Mas ele tem ainda muito trabalho para convencer outras pessoas desse descanso. E aí nós que estamos no descanso, vamos falar desse descanso às pessoas que não a têm, para que também tenham fé e possam tomar posse desse descanso. E aí ele diz que a palavra de Deus, ela é uma espada. E ela discerne todos os propósitos do coração. E diante da palavra estamos todos descobertos. Não dá para a gente esconder nada de Deus. Então, quando Deus promete o descanso a Moisés, era o descanso da fé. Enquanto nós não descansamos na fé. E aí você pergunta assim, pastor, mas o que vai acontecer agora com esse Covid-19? Eu vou dizer para você, eu estou descansando na fé. Pastor, mas se demorar mais um mês, estou descansando na fé. E mais 5 meses, eu estou descansando na fé, meu amado. Ah, mas e se o senhor morrer? Estou descansando na fé com Deus. E lá em Coríntios, né, ele diz, o apóstolo Paulo, agora escrevendo a igreja de Coríntios, falando do amor, ele diz agora, pois, terminando o livro, o capítulo número 13, ele diz agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém,
o maior de todos é o amor. Ah, meu amado, o dia que a igreja estiver nesse descanso do amor, quantas pessoas vão vir descansar no amor de cada irmão e de cada irmã que refletem o rosto de Cristo. O próprio Jesus Cristo diz, não andeis ansiosos. Pedro diz, lançando sobre Jesus todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E quando nós cremos, entramos no descanso de Deus, do Senhor, a nossa alma entra no descanso. Como foi lido o primeiro texto aqui, pelo irmão Leandro. O próprio Jesus disse isso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as tuas almas. Quero que você entenda isso, o descanso não é depois de morrer, não, o descanso é agora. Você pode descansar agora no Senhor. Salmo número 37, ele diz isso, agrada do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O que mais? Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Você está agora à noite na sua casa, você talvez já tenha fechado as janelas da sua casa para dormir, ou dorme com a janela aberta, eu não sei, mas você olha lá para fora, está tudo escuro. E você precisa fechar a cortina, porque se você não fechar a cortina, quando for 5:30 da manhã, o sol está batendo no teu rosto. Sabe por quê? Porque quando você deita para dormir, você tem certeza que amanhã Deus vai fazer nascer o sol. E aí você pode dormir e descansar. Porque Deus, enquanto você dorme, Ele está velando sobre você. Ele está cuidando de você. E o amanhã, meu amado, não se preocupa com o dia de amanhã. Se preocupe hoje de entrar no descanso do Senhor. Deixar que Ele, não se preocupa não. Ele é o teu descanso. Semana passada nós falamos daquele cântico. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é um só, é crer e descansar em mim. Esse cântico diz, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E aí ele diz, é meu somente todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Deus quer que você veja a glória dele, que você participe da glória dele, e que as pessoas vão chegar para você e vão ver que você mudou. Vão ver que o teu rosto não é mais o mesmo, porque você vai ter o rosto de Cristo. Você não vai poder falar muito, e às vezes nem falar nada, mas a tua própria presença no meio faz com que as pessoas sintam que tem algo novo naquele lugar. É Jesus. E Ele quer realmente que o teu rosto seja o rosto de Cristo naquele quadro da última ceia. Foi por isso que Ele veio. Para que você tenha, volte a ter e volte a ser imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Temos alguns avisos ainda.
Domingo que vem, né, estamos pedindo para que as pessoas, novamente, a Santa Ceia, né, que você tenha o pão para ser partido, tenha o vinho colocado nos copos com a família. E também, né, eu fui chamado a atenção, ainda bem que me chamaram a atenção, né? Não é chamada a atenção, deram uma sugestão, não foi chamada a atenção. Pastor, não era bom, porque como é que faz agora? Não é abençoado os dízimos e ofertas. Aí eu falei para essa pessoa, você tem razão, eu tenho errado. Então, domingo que vem, você vai pegar o seu envelope de dízimo. Ah, pastor, mas ainda não saiu o pagamento. Não tem problema. Você já está colocando diante de Deus, porque a hora que você receber, você vai colocar dentro do envelope. Mas você deixa o envelope, que nós vamos orar com o envelope. Ah, pastor, mas eu não tenho envelope. Bom, se você não tem envelope, se você sabe o telefone do nosso irmão Renato, liga para ele que ele providencia, tá? Então, nós vamos abençoar. E também, se você puder, lógico, né, a próxima semana vai ser o dia... Ainda não saiu todo o pagamento, não. Mas, se você tiver alguma coisa para sexta, porque há muita gente que nós estamos precisando fazer sexta. Se você tiver alguma coisa, coloca também na sua mesa, para nós também abençoarmos aquilo que você vai doar para fazer as cestas neste momento de crise. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, amado, querido e bondoso Pai, te louvamos, ó Deus, porque nesta noite pudemos estar aprendendo mais da Tua Palavra Santa, ó Deus. E o que nós queremos, ó Deus, ao final deste estudo, é clamarmos a Ti como Moisés clamou, Senhor, mostra-me a Tua glória. Nós queremos ver, Senhor Deus, a glória de Cristo sendo realmente estampado, não apenas nos nossos rostos, mas também, Senhor Deus, na nossa vida, no nosso caminho, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor. E agora, Senhor Deus, aqueles e aquelas que estavam atribulados, que estavam preocupados com o dia de amanhã, assim como nós temos a certeza que amanhã o sol nos acordará e nos aquecerá, que possamos ter também a mesma certeza que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando da nossa saúde, está cuidando dos nossos negócios, trabalho, está cuidando, Senhor, da nossa família. E algumas situações, ó Deus, que Tu conheces muito bem, melhor até do que nós, relacionado aos nossos filhos, relacionado aos cônjuges. Senhor, é o Senhor mesmo, Pai. Como a Tua palavra diz, nada está encoberto diante de Ti, mas o que nós queremos, Senhor Deus, é a Tua glória manifesta nas nossas famílias, na nossa vida, na Tua igreja. Vem, Senhor Deus, preparando a Tua igreja para o momento em que esta pandemia passar, ó Deus, possamos estar, ó Deus, com o rosto cheio de luz e os nossos atos cheios de amor para receber aqueles e aquelas que carecem deste descanso. E agora, Pai, que a Tua mão santa, através do Teu Espírito Santo, esteja tocando agora todos os que estão nos assistindo, todos os que estão ouvindo, e vem agora, Senhor Deus, derramando a Tua bênção, vem derramando a Tua paz, vem derramando a Tua graça. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, a tua família, sobre a igreja de Jesus Cristo e conosco permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém.